Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Neste vídeo eu vou fazer a correção dos exercícios 50 e 51 da página 34 do livro de vocês. Então abram o caderno de vocês nos exercícios que vocês fizeram e façam a correção comigo. Exercício 50. Calcule item A, raiz quadrada de 3 elevado à sexta potência. Como é que eu faço para calcular isso? Bom, tem dois modos, o modo rápido, que é mais eficiente, e o modo devagar. O modo devagar é você calcular quanto é 3 elevado à sexta potência, então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar um número bem grande e depois você calcular a raiz quadrada. Então, pode fazer assim, tá certo? Mas não é a maneira mais inteligente de se fazer. Por quê? Porque a gente pode transformar essas operações de radiciação e de exponenciação, de potenciação, na forma de fração. De que jeito? Vamos lá no item A. Raiz quadrada, o índice é 2, certo? Então, a gente conserva a base. O que está no expoente fica no numerador. E o que está no índice da raiz vem para o denominador. Então, raiz quadrada de 3 elevado à sexta potência é a mesma coisa que 3 elevado a 6 meios. E aí, toda fração é uma divisão, certo? 6 meios é o mesmo que 6 dividido por 2, que é 3. Então, na verdade, essa raiz de potência aqui, na verdade, é 3 ao cubo. E 3 ao cubo é muito mais fácil de calcular. Quanto é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Certo? Então, o valor é 27. No item B, 512 elevado a 1/3. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu quero fazer da maneira inteligente. Então, eu vou fatorar o 512 para descobrir qual é a potência dele, certo? Então, 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2 vai dar 128. Dividido por 2 dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 9. Isso significa que 512 é a mesma coisa que 2 elevado à nona potência, certo? E aí, tudo isso está elevado a 1/3, ok? Só escrevi de outra maneira. E aí, eu uso as propriedades das potências. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 9 vezes 1/3. Quanto é 9 vezes 1/3? Isso é uma multiplicação de frações. Multiplicação de fração, a gente multiplica o numerador pelo numerador, 9 vezes 1, 9, e o denominador pelo denominador, 1 vezes 3, 3, certo? Então, fica 2 elevado a 9/3. E aí, 9 dividido por 3 é 3, então fica 2 ao cubo. E 2 ao cubo a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? Então, o resultado aqui é 8. E no item C, a gente tem raiz quarta de 2 elevado à oitava. É só a gente escrever como potência com expoente fracionário. Então, a gente conserva a base aqui, no caso que é o 2. O que está como potência vai para o numerador e o que está como índice da raiz quadrada vai para o denominador. Isso é 2 elevado a 8 quartos. E aí, 8 dividido por 4 é 2. Então, isso é 2 ao quadrado, que é 4. Certinho? Agora, vamos para o exercício 51. Reduza a uma só potência usando as propriedades das potências. Então, vamos lá. Aqui,
no item A, a gente tem um produto de potências com a mesma base. Como é que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 2 elevado a 1/3 mais 1/4. Então, a gente só tem que fazer essa soma, 1/3 mais 1/4. Para fazer esta soma de frações, a gente precisa calcular o MMC dos denominadores. Como a gente calcula? Vamos lá, coloco no caso aqui, o 3 e o 4. Vou calcular aqui no cantinho. O 3 e o 4 e vamos fatorando eles. Dá para dividir pelo primeiro primo, que é o 2? O 3 não, o 4 dá, que dá 2. Ainda dá por 2? O 3 não, o 2 dá, que dá 1. Agora ninguém mais dá para dividir por 2. Dá por 3? O 3 dá, que dá 1 e dá 1. Quando chega no 1 e 1, então acabou. E aí, então, o MMC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, certo? O MMC entre 3 e 4 é 12. Então, eu coloco o MMC aqui embaixo. O MMC vai ser o denominador da nova fração, ok? Depois que a gente fez isso, a gente faz aquele processo de pegar o MMC e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, vamos lá. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. Copio mais. Se aqui fosse menos, eu ia fazer a mesma coisa, mas iria copiar o menos. E agora eu faço aqui também. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Certo? Agora, eu só somo o numerador. Quanto é 4 mais 3? 4 mais 3 é 7, certo? Então, aqui, a gente tem uma potência só. 12 elevado a 7 dozeavos. E essa é a resposta, ok? No item B. No item B, a gente tem uma divisão de potências com a mesma base aqui, que é o 2. Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Aqui a gente vai continuar o 2, a gente só tem uma subtração de frações. A subtração de frações a gente resolve da mesma forma que a adição de frações. Então, a gente calcula o MMC entre os denominadores. Aqui, entre 3 e 4, a gente já calculou que é 12, certo? Aí, a gente faz o mesmo processo. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. A única diferença é que, se aqui é menos, a gente copia o menos aqui. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. Certo? Então, fica 2 elevado a 4 menos 3, 1. Então, 2 elevado a 1 dozeavos. E essa é a resposta. No item C, a gente tem uma potência de outra potência. E quando a gente tem isso, a gente usa a propriedade que é multiplicar as potências. Então, vai ficar 12 elevado a meio vezes 4/3, certo? Como é que a gente faz uma multiplicação de frações? É o mais fácil que dá para fazer com frações. É o de cima pelo de cima, 1 vezes 4, 4. E o de baixo pelo de baixo, 2 vezes 3, 6, certo? Mas aqui é uma fração que dá pra gente reduzir, né? Dá pra gente simplificar. Dá pra dividir o de cima e o de baixo por 2, não dá? Sempre que der pra simplificar, a gente simplifica. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, isso daqui é 12 elevado a 2/3, certo? E o último aqui, na verdade, ele é bem uma pegadinha, né? Se vocês observarem. Por quê? Tá vendo que aqui não tem parênteses? Se aqui não tem parênteses, quem é que está elevado a meio? É só o 1/16avos. Então, aqui, na verdade, é 3 elevado a 1/16avos elevado a meio. É o 1/16avos que está elevado a meio, não é o 3 elevado a 1/16avos, certo? Então, isso daqui é 3 elevado a... Como é que eu calculo
calculo 1/16 elevado a meio? Ué, qualquer coisa elevado a meio é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada dessa coisa, não é? Por quê? Porque o 1, que é o numerador, fica aqui na potência, mas eu nem preciso colocar. E o 2, que é o denominador, é o índice da fração, certo? E a gente já viu como é que calcula a raiz quadrada de frações, né? A gente tem que descobrir qual fração elevado ao quadrado vai ser 1/16. Mas essa é fácil, né? 1/4, porque 1 ao quadrado é 1 e 4 ao quadrado é 16. Então, raiz quadrada de 1/16 é 1/4, certo? E essa é a resposta final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo certinho e até o próximo vídeo.